Oi, gente! Começando o nosso Bom Astral ao vivo, né? E vamos começando mais uma semana juntos também, trazendo boas energias, boas vibrações para você, bate-papos profundos, inteligentes, para você poder aí dar aquele up na sua vida. É isso que nós estamos buscando fazer aqui juntos, né? No nosso dia a dia. Lembrando que esse programa é ao vivo de segunda, quarta e sexta-feira e nos outros dias tem reprises. Inclusive hoje tem reprise também às 18h30 do nosso bate-papo, então fique sempre ligadinho aí na programação da Astral TV. Bom, tem bastante coisa legal para fazermos aqui hoje juntos. Vamos começar do horóscopo para a gente saber as tendências para os 12 signos do zodíaco. Vamos comentar também a fase lunar da semana, o cristal indicado para vocês. Daqui a pouquinho teremos a mensagem para os aniversariantes. Você que está fazendo aniversário hoje, fez ontem ou nos próximos dias dessa semana, já vamos tirar aí a nossa mensagem. Tem também a carta da semana e um bate-papo sobre o transe hipnótico. Então já, não saia daí, tem tudo isso para você. Bom, vamos começar falando com Áries. Então agora a gente começa as tendências para cada signo do zodíaco, tendências que se iniciaram ontem, né? E vão aí até o próximo sábado e vamos falar com cada um deles. Bom, você que é ariano, nessa semana você vai receber aí uma influência bem positiva, porque Marte, que é o regente do seu signo, está ingressando em Libra. Então o que acontece? Libra é cordial, é compreensivo, é diplomático, é equilibrado. Então Marte em Libra ele absorve todas essas características librianas e direciona elas para você. Então você que costuma ser assim, ligado no 220, impulsivo, cheio de energia, inquieto, e as pessoas às vezes acabam interpretando você de uma maneira errada, você vai perceber que os relacionamentos eles serão beneficiados, as relações estarão equilibradas, as pessoas vão ver você agindo de uma forma bem coerente e cautelosa, tá? Boa semana para você! Vamos falar agora com Touro. Taurinos precisam ficar ligados com duas coisas, porque Vênus, que rege esses nativos, está fazendo um aspecto astrológico ruim com Saturno. Então isso dá, no mínimo, um alerta para você com relação à parte material. Então cuidado com gastos inesperados que possam surgir, não conte com dinheiro que ainda não entrou, tá? Então tome cuidado aí com a maneira como você utiliza os seus recursos, nada de investimentos arriscados, tá? E tome cuidado também com relacionamentos que já estejam por um triz, porque eles podem desmoronar. Então Vênus em aspecto ruim com Saturno está trazendo um pouco de tensão para relacionamentos sólidos que você possua, mas que estão sendo testados já de algum tempo, tá? Então é bom você identificar também se não é o momento de deixar ir, né? Aquilo que não serve, porque nem sempre a gente tem que ficar segurando o touro. Então tome cuidado com a questão do apego. Agora do mais, se você for cuidadoso na parte material, se você for cuidadoso também com a maneira como lida com as relações, você vai conseguir passar por isso com certa tranquilidade, tá? Falando com Gêmeos, semana de um pouquinho de instabilidade para você. Você já é instável, né? Então tome um pouco de cuidado, tente aí cultivar uma certa segurança, uma certa estabilidade, opte por tudo aquilo que é seguro, tá? Porque o inseguro pode fazer uma bagunça muito grande internamente, uma bagunça na sua mente, no seu emocional. Então há uma atmosfera de instabilidade prevista, isso você pode sentir no trabalho, pode sentir nas relações, pode sentir nos projetos, pode sentir até na sua parte espiritual. E quanto mais você buscar cultivar coisas estáveis, melhor será para você essa semana, tá? Chegamos nos cancerianos. Aliás, Câncer estará bem observador essa semana, tá? Estarão atentos, minuciosos, focados nos detalhes e bem perfeccionistas, tá? Então você que é de Câncer, vai buscar ficar no controle das coisas ao longo dos próximos dias e tende a conseguir, a ficar mais no comando da própria vida, ao invés de ficar apagando incêndio, né? Ou sendo comandado por tudo, tá? Então uma tendência a ficar muito atento aos detalhes, perceber tudo que está acontecendo à sua volta, o interesse das pessoas, quem quer o quê, por que está agindo daquela forma. E outra coisa também é que a sua liderança estará aí fortalecida, tá? Então utilize, né? Coloque aí para fora esse seu jeito líder, tá? Porque tende a fazer todo sentido para você em alguns momentos.
Bom, chegamos aí nos meus irmãos de signo, leoninos, vamos falar com vocês agora. Leão, mesmo que haja algumas situações problemáticas para ti esta semana, você estará com uma velocidade de raciocínio e uma habilidade de identificar soluções para os problemas. Então, ao invés de ficar focado no problema, naquilo que não está rolando, como você gostaria, naquilo que não está dando certo, fique focado na sua habilidade de solucionar, porque ela estará te ajudando, ou seja, você terá anticorpos para as adversidades que surgirão. Uma outra coisa é que você vai estar com bastante energia e direcionar isso um pouco mais para esportes pode ser algo muito bom para você. Nem que seja uma caminhada, uma corridinha, uma ginástica, tá? Mas busque colocar um pouco desse potencial energético para fora. Falando agora com Virgem, virginianos podem sentir um certo desânimo essa semana, tá? Bom, pegue leve também consigo mesmo, se você não estiver tão produtivo como você costuma ser. A gente sabe que Virgem é um signo ligado ao trabalho, à produtividade, faz 1000 coisas ao mesmo tempo, cobra de si sempre fazer o seu melhor, mas pegue leve, tá? Respeite também o seu ritmo, não é sempre que a gente está ali, né, com todo aquele pique, com todo aquele ânimo, às vezes a energia tem uma queda também, e aí a gente tem que se preservar, tá, Virgem? Então pegue leve consigo, respeite as suas necessidades. Chegamos em Libra agora, que estará num período muito positivo para realizar transformações na vida. Então você que é libriano, tá, vai conseguir aí acionar mudanças, mas lembrar-se que as mudanças, na maioria das vezes, né, é adequado que elas comecem de dentro para fora. Não que a gente fique ali tentando fazer tudo no externo o tempo todo, mas na verdade às vezes as pessoas se preocupam muito até com o outro, né? Como que o outro está enxergando você, o seu trabalho, o seu projeto, causar uma impressão no outro, né? E aí nós colocamos máscaras, e aí Libra não é por aí. Então utilize aí das energias que os astros estão te beneficiando para você fazer mudanças na sua vida para você mesmo. O outro é o outro. Então não é sobre o outro, é sobre você, tá? E aproveite aí a semana para você causar então mudanças genuínas em si mesmo. Bom, chegamos agora nos escorpianos, que estarão com muita energia e muita força para lutar pelos objetivos, coisa boa, tá? Aliás, você estará duro na queda, né? Resistente. Não é resistente no mau sentido de, fulano está resistente às mudanças, não é isso. Mas você terá resistência no sentido de dar conta das tarefas, de um cotidiano árduo, da correria, dos compromissos que você acabou assumindo. Então você terá uma resistência, né, para poder dar conta disso tudo, tá? E foque nos seus objetivos materiais, porque os astros estão ajudando você na conquista deles. Chegamos agora em Sagitário. Aliás, Sagitário, você também é um signo aí do elemento fogo, assim como Áries e Leão, e você costuma ser impulsivo, ser aventureiro, falar o que você tem vontade, com espontaneidade, e nessa semana eu ia pedir para você não ir por aí não, tá? Tente exercer um maior controle sobre o seu comportamento, sobre as suas vontades, tá? Então tenha um controle, autocontrole, porque assim você conseguirá evitar críticas que podem surgir a seu respeito, e até julgamentos, tá? Então busque se controlar um pouco mais, porque é possível que as circunstâncias nas quais você estará envolvido peçam um pouco mais de comedimento, tá? Então tome um pouco de cuidado e tente ser espontâneo só em contextos em que você note que é tranquilo e que você pode relaxar, que está entre amigos, está com parentes, tá? Mas principalmente com o trabalho, tome cuidado com a postura essa semana. Bom, chegamos agora em Capricórnio, que vai receber a visita da Lua entre terça e quinta-feira. E a Lua, quando passa pelo nosso signo, ela deixa a gente um pouco mais sensível. E isso pode acontecer com você que é capricorniano, de se notar um pouco mais emotivo, um pouco mais sentimental, tá? Você também vai perceber que os assuntos de ordem familiar ou de ordem afetiva também estarão pegando um pouco mais e cobrando a sua atenção, tá? Então, tanto questões ligadas à família, como questões ligadas ao lado amoroso.
mas busque resolver tudo com calma e cuide um pouquinho mais do emocional que você vai sentir ali ressaltado, ok? Vamos falar agora com o Aquário. A Lua também vai passar pelo seu signo, viu, Aquário? Só que isso vai acontecer de quinta-feira até o final dessa semana. Então, nesse período, você também pode ficar um pouco mais sensível. E uma outra coisa que os astros estão trazendo para você é aquela coisa de te colocar de frente com questões mal resolvidas. Sabe a sujeirinha que você colocou debaixo do tapete? Ou ali aquela questão que você deixou dentro da gaveta e falou, outra hora eu mexo com isso? Então pode ser que essas questões saiam da gaveta, saiam de debaixo do tapete e cobrem de ti resolução. Uma outra coisa é que fantasmas do passado também estarão te rodeando, acionando lembranças e também uma certa melancolia. Então busque adotar uma forma aí com inteligência emocional, né, para poder lidar com a questão. Uma maneira inteligente, emocionalmente falando, para você lidar com tudo isso, tá? Chegamos em Peixes e a pergunta para você, pisciano, é muito clara. Você tem se cuidado? Tem priorizado as suas necessidades ou tem passado por cima delas para poder agradar ao outro? Tome cuidado com isso, Peixes. Os astros pedem que você cuide um pouco mais de si mesmo, tá? E que você equilibre também fatores que são importantes para a sua saúde. Eu não estou falando só de saúde física, mas também da mental, da emocional, a energética, que é uma consequência disso tudo, tá? E a saúde espiritual. Então, cuide melhor de si, tá? Foque um pouco nas suas necessidades. Bom, falamos com todos os signos e agora chegou o momento de sabermos algumas informações complementares, como a fase lunar que nós estamos, né? Essa semana, e o cristal recomendado para todos nós, independente do signo, porque é aquele cristal que possui a energia que você precisa para estar em sintonia, né, com aquilo que os astros estão pedindo a você. Então vamos começar falando da fase lunar. Já temos ela aqui, lua crescente, tá? Então tá começando a lua crescente nessa semana, tá nesse início de semana. Ainda estamos aí no finalzinho da nova, mas vai começar a lua crescente e ela favorece o bom desenvolvimento das coisas, o crescimento dos nossos projetos, o desenrolar deles. Então é hora de você lutar, colocar o guerreiro interior para fora, a guerreira também, correr atrás, porque a lua crescente ela beneficia, ela está crescendo para se tornar cheia e é o momento de nós também batalharmos para nos tornar plenos também com a chegada da lua cheia. É uma lua que beneficia as magias e rituais para prosperidade, ações, né, em torno disso, não adianta só fazer magia e não ter atitude, e também beneficia a nossa saúde, uma fase que emana coragem, vitalidade. E o cristal indicado para você, ele também possui essa mesma energia. Está aparecendo aqui na tela, citrino, né, que é um quartzo amarelo, uma pedra que beneficia a prosperidade, a nossa vitalidade também, ela é associada ao chakra, né, que nós temos do plexo solar, né, aí na altura do estômago, que é o nosso sol interno. Então, utilizando esse cristal, a gente vai alimentando o trabalho desse chakra, vamos alimentando a nossa vitalidade e também vai nos ajudando a ter uma consciência mais recomendada para a prosperidade. Então, cristalzinho fácil, né, que você encontra com bastante facilidade, no entanto tenha cuidado para você adquirir um cristal que seja verdadeiro, porque há processos que são feitos com ametistas, né, e aí a gente compra pensando que é citrino e na verdade é ametista. Então busque comprar um citrino ali verdadeiro, de boa procedência, e se você já tiver o seu, carregue-o consigo ao longo dessa semana, ok? Gente, tem muita coisa ainda para falarmos, né? Começamos aí dando uma geral, né, com todos os signos e passando essas informações complementares, mas na sequência nós vamos ter carta da semana, mensagem para o aniversariante, para você que está fazendo aniversário aí nos próximos dias, tá? E também vamos ter um bate-papo que vai falar sobre transe hipnótico. Então você certamente já ouviu falar, né, de hipnose, certamente já ouviu falar de transe, e às vezes a gente tem até um pensamento que não é muito fidedigno à realidade quando se fala em transe, né?
Às vezes você já viu num filme, aquelas obras hollywoodianas que colocam o transe, né, de uma forma um pouco diferente da que nós vamos abordar hoje, né, da maneira como ele acontece no nosso cotidiano, porque várias ocasiões, em várias delas, você alcança o estado de transe e você nem sabe que você está em transe. Então nós vamos falar sobre isso e vamos falar sobre os benefícios da hipnose também. E você tem alguma pergunta sobre esse tema? Então eu já vou deixar aqui para você na tela o WhatsApp da Astral TV, para você que quer fazer uma pergunta dos nossos convidados, que são especialistas no assunto e daqui a pouquinho estarão aqui conosco. Então quer saber um pouco sobre o transe? Tem alguma dúvida sobre hipnose? Às vezes você passa por um momento de vida que você falou, eu gostaria de tratar determinada coisa e penso em fazer isso com a hipnose. E você não sabe se é a ferramenta mais indicada para a sua questão. Quer perguntar para eles? Manda para a gente, conta aí um pouquinho da sua história, da sua dúvida, nesse WhatsApp, que é o WhatsApp da Astral TV, e aí eles vão responder daqui a pouquinho para você, tá bom? Gente, eu vou fazer um intervalo rápido e ao voltar nós teremos aí a carta da semana, mensagem para os aniversariantes do dia, os aniversariantes da semana, aliás, e um bate-papo sobre transe hipnótico. Não sai daí que eu volto já. Agora nós vamos fazer a nossa mensagem para os aniversariantes dessa semana e vamos também tirar a carta da semana. Então você que tem de repente uma dúvida de como proceder com relação a algo, não sabe o que fazer, você pode pedir um conselho agora aqui na carta da semana, ou de repente você quer saber o que esperar de uma determinada situação, você também pode mentalizar essa situação e nós vamos tirar uma carta para você. Se é a primeira vez que você está assistindo, vou te explicar como funciona. Você vai pensar no assunto. O assunto que ou você quer saber o que esperar dele, ou de repente você quer um conselho sobre esse assunto. E aí eu vou embaralhar aqui as cartas do tarô, né? Vamos usar para isso os arcanos maiores. E eu vou pôr uma carta aqui para o quartzo azul e uma aqui para a ametista. E você vai escolher ou o quartzo azul ou a ametista, e aí nós vamos ver qual mensagem veio para você através dessa carta. E aí pode ser tanto uma informação sobre como algo vai se desenrolar, ou de repente uma orientação de como agir dentro dessa circunstância. Então vamos pensar aí no assunto? Então escolha o assunto em questão. Outra coisa também, que se você tiver dois assuntos, pode direcionar um para o quartzo azul e um para a ametista, né? E aí você tem duas orientações, tá? Então vamos lá. Vamos embaralhar aqui o tarô. E vai pensando na questão enquanto isso. Ok. Já temos aqui os arcanos maiores, né? Todos aqui na bancada. Agora eu vou tirar um do quartzo azul e um para a ametista. Muito bem. Vamos ver o que veio, né? Então, no quartzo azul, calma, tá? Respira, que a gente tem a torre, tá? A torre é um arcano temido, né? A gente sabe, as pessoas às vezes, né? Olham ela e já falam, puxa, a torre, né? E daí a gente já não sabe nem muito bem ali como agir, né? Quando a gente vê essa carta. Tem gente que já bate o desespero. Mas todo arcano do tarô tem o seu lado positivo, o seu lado negativo, né? Tem essa dualidade, tá? Então, assim, falando primeiramente, né, do que representa essa carta, na grande maioria das vezes ela fala sobre uma ruptura, sobre uma queda, sobre uma finalização. A torre fala do caos, né, de uma situação que de repente já não está muito boa, desmoronando. Agora, por vezes também é legal deixar desmoronar, né, porque às vezes a gente fica ali segurando, né, tentando colar os pedaços, né, os cacos. E aí é interessante, porque você deixa de caminhar para o progresso porque você está perdendo tempo com uma coisa que é inadequada. Então, às vezes, a gente tem que deixar as coisas caírem, né, virem ao caos mesmo, para a gente começar ali uma nova estrutura, né, reestruturar algo.
Então a torre quase sempre ela fala de uma finalização, de um rompimento, de uma queda. No aconselhamento ela fala de deixar cair, deixar ruir o que não serve mais, tá? Ou se não, de você focar em reestruturação. Será que não é o momento de eu reestruturar algo aqui na empresa, na firma, mexer um pouco com as peças do tabuleiro, de repente tirar ali quem não está servindo, ter uma conversa, fazer uma modificação ou reestruturar o meu trabalho, o meu projeto? De repente eu estou pondo foco, atenção em coisas que não estão vingando, e será que não é o momento de eu analisar ali, né, para onde eu estou dando atenção, para o que seria mais adequado? Então a torre sempre convida você, né, a reestruturar as coisas, tá? Bom, daí saímos aqui da torre, vamos agora aqui para a ametista, e aí nós temos a morte. Uau, né? Estamos com cartas hoje fortes, né? Com cartas que as pessoas também levam um sustinho aí quando elas saem, tá? A morte tem a ver com transformação. Então a morte, as pessoas às vezes se assustam porque pensam que tem relação com morte física, e não necessariamente. Se a gente for ver, temos aqui um cenário caótico e uma rosa branca nascendo embaixo. Então isso tem a ver com recomeçar, com modificar as coisas, com transformar a maneira como estamos lidando com elas, tá? Se você perguntou sobre assuntos de prosperidade, a morte é uma carta boa. Se a gente somar 1 com 3, né, do arcano 13, a gente cai no número 4, que é um número de estrutura, firmeza, solidez. Então, para quem fez perguntas sobre o cunho material, é uma carta que ela pressagia coisas boas. Para quem fez perguntas sobre o lado amoroso, o lado afetivo, quando sai a morte, é meio difícil de ter uma perspectiva de melhora, tá? Às vezes a melhora que há é que assim uma briga acaba, deixa ali de ficar se estranhando o casal, de ficar um irritado com o outro, mas às vezes acaba caindo também para insignificância, né? É como se você não tivesse mais importância para a pessoa, ou ela para você, e a gente vê, né, aquele relacionamento ali perdendo um pouco o encanto. Então, para o lado financeiro, o lado material é muito bom, para o lado amoroso já nem tanto, para o lado espiritual também é uma carta ótima quando ela sai, porque indica transcendência. E no conselho para você, não importa a questão que você perguntou, ela vai falar sobre transformação, a necessidade de você se transformar na forma como você está agindo dentro desse contexto, tá bom? Boa sorte para você. Agora, nós vamos falar com o aniversariante dessa semana, utilizando o oráculo do Deus, tá? Então, para você que não conhece, o oráculo do Deus, ele é um oráculo que vem nesse livro, que está aqui na bancada, que eu desenvolvi há uns anos atrás, né? Então é um trabalho que fala sobre 40 deuses de culturas diversas. Temos aí deuses celtas, indianos, egípcios, africanos, nórdicos e gregos também, tá? E aí você vai nesse momento ter uma mensagem, né, de um dos deuses para você que está fazendo aniversário, e nós vamos ver qual que vai ser essa mensagem, tá? Você que de repente aniversariou ontem, ou está fazendo aniversário hoje, ou fará nos próximos dias. Então, é o momento de ter uma mensagem aí para você. Parabéns, né, primeiramente, um feliz novo ciclo, que esse ciclo seja muito especial para ti, e vamos ver qual que é o Deus que vem. Olha só, é um Deus celta que se chama Bran, Deus da restauração. Então, assim, a gente já falou, né, de mudanças, rompimentos aqui com essa carta, falamos com a morte de transformações, a gente está vendo que a energia, né, está muito similar, que agora estamos usando um outro oráculo, e aqui o oráculo está falando de restauração. Então, o que quer dizer isso? Bran é um deus celta, que ele tinha um caldeirão, que tudo aquilo que estava morto, ele colocava de novo nesse caldeirão guerreiros que já tinham sido tombados em batalha, e eles ganhavam vida novamente. Nesse mesmo caldeirão, colocava-se alguns artefatos, esses artefatos se multiplicavam, tá? Então, principalmente do ponto de vista dos guerreiros mortos, tombados em batalha, que eram colocados no caldeirão e recuperavam a vida, ou seja, a vida se restaurava, Bran tem uma mensagem para você, se não é o momento de você restaurar determinadas coisas na sua vida, que de repente você não está dando bola para elas. Às vezes nós estamos tão focados naquilo que nós não temos, que a gente acaba
não focando naquilo que a gente tem e agradecendo aos deuses, né? Levantando as mãos para o céu, né? Por aquilo que nós temos. Então muitas vezes a gente só está focado no que falta, né? Então Brand te convida a olhar para as coisas que você tem, dar mais valor a elas, cuidar melhor delas, preservá-las, restaurar coisas que de repente estão aparentemente ali sem vida, tá? Então talvez seja o momento de você dar um foco, né, uma energia ali a mais para coisas que você já possui, né, que você não está valorizando, que você deixou de lado, restaurar, né? Aquela hora que você para pensar, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale, isso aqui eu não estou dando a energia merecida, eu vou cuidar um pouquinho mais. Então dá uma pensada nisso. Às vezes a gente acaba deixando ali a insatisfação tomar conta do nosso relacionamento amoroso, do nosso trabalho, e a gente fica pensando, será que eu não preciso do novo? Seja no amor, seja no trabalho, mas será que ao invés de precisar do novo, você não precisa cuidar melhor do que você tem? Restaurar, né? Cuidar, alimentar, nutrir, porque também o novo depois pode ficar ruim também se você cair no erro de agir da mesma forma, tá? Então dá uma pensadinha sobre isso e pense se não convém restaurar coisas ao longo desse novo ciclo aí que você está começando, e parabéns. Bom, já eu vou fazer um intervalo, gente, mas já nós teremos um bate-papo sobre transe hipnótico, tá? Então eu vou conversar com a Gislaine Bittencourt, já, que é parapsicóloga clínica, e com Valdeci Carneiro, que é especialista em medicina comportamental. E nós vamos falar tudo sobre transe hipnótico. Então não sai daí que eu vou fazer um intervalo rapidinho e volto já. Programa. Agora o assunto vai ser transe, né? Vamos falar sobre transe, inclusive sobre também hipnose, tá? E já você vai poder fazer suas perguntas. Mas antes eu quero mandar um beijo para a Jussara Maria da Conceição Correia, que está fazendo aniversário hoje e assistindo aqui o nosso programa. Beijo para você, Ju, muita luz no seu caminho, muitas felicidades. Tiramos já a cartinha, né, a mensagem do aniversariante da semana, e espero que você tenha um excelente ciclo repleto de bênçãos, tá? Felicidades. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre transe hipnótico e você pode interagir conosco, tá? Estou aqui já com o WhatsApp da Astral TV. Quer fazer sua pergunta para os nossos convidados sobre o assunto? A qualquer momento pode enviá-las, tá? Porque elas serão lidas aqui ao longo do nosso bate-papo, que vai ser sobre transe hipnótico. Para isso nós vamos conversar com a Gislaine Bittencourt, que já está aqui com a gente. A Gislaine é professora, parapsicóloga clínica e também pós-graduada em hipnose. E temos aqui também o Valdeci Carneiro, que é doutorando em psicologia, especialista em medicina comportamental e também hipnoterapeuta. Bem-vindos, viu? Obrigada, Edu. Obrigada. Estamos felizes com vocês aqui, né? Da gente poder falar sobre esse assunto. Aliás, Gislaine, eu queria saber até, porque às vezes as pessoas escutam falar em transe, e eu comentei no início do programa que elas pensam numa coisa que é um pouco diferenciada, às vezes se afasta da realidade, por aquilo que nós vemos nos filmes também, né? Hollywood mostra o transe, né, de uma forma muito diferenciada. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e o que vem a ser o transe hipnótico também. Perfeito, Edu. Bom, inicialmente a gente precisa entender que quando nós estamos falando de um transe hipnótico, nós estamos falando de um estado alterado de consciência, né? E dentro desse estado alterado de consciência é que nós vamos ter aí o que nós chamamos de transe. O transe hipnótico ele acontece dentro desse fenômeno, né? Podemos dizer assim. E como você mesmo colocou, nos filmes, muitas vezes existe um mito por trás de tudo isso, né? E dentro desses mitos as pessoas se aprisionam muitas vezes acreditando que, nossa, mas será que isso acontece? E que a realidade de fato não é bem aquela que é mostrada nos filmes, né? Muito embora a gente tenha um estado alterado de consciência, não significa que a pessoa vai entrar num transe para dormir e não vai sentir nada, né? Vai ser um sono. Não é bem assim. É próximo ao sono. Porém, ela tem consciência do que está acontecendo. Ela consegue interagir dentro do transe hipnótico. Diferente do que há no sono, que ela
né, tá totalmente consciente. Exatamente, exatamente. Acho que você também pode complementar um pouquinho mais sobre isso. Então, nós vivemos em estado de transe. Nós alternamos durante o dia nossa ciclagem cerebral. Então tem o transe, o que eu chamo de hipnose cotidiana. É aquele momento que você está no elevador, onde todo mundo olha para cima, ninguém sabe por quê. Verdade. Ou no semáforo, para o carro, você fica olhando, hipnotizado pelas cores, né? Esperando a sua vez. Então nós vivemos estados de transe o tempo todo. A questão é que nós não transformamos em transe produtivo. Eu acredito realmente que a doença, que é a patologia, a psicopatologia, é um estado de transe negativo. O não aprender é um transe negativo. Então, quando eu começo a aprender a usar o transe de maneira mais positiva e assertiva, começa a facilitar a minha vida. Ótimo. Então as pessoas às vezes entram aí, né, no cotidiano, no dia a dia em transe, né? Você certamente está assistindo, em diversos momentos do dia a gente não associa ao transe, né? Não percebe que aquilo é um transe. Aliás, eu ia até perguntar para o Valdeci também se há alguma experiência sobre transe hipnótico que houve, que você poderia comentar com a gente, né? Algo interessante assim nesse sentido, porque você tem uma vasta experiência no assunto, né? Também. Os dois são grandes nomes da área. Tem alguma coisa sobre transe hipnótico assim que você poderia compartilhar com a galera que está assistindo? Algum caso, de repente, algo nesse sentido? Bom, eu estudo transes hipnóticos, o estado hipnótico há mais de 30 anos, né? Já depois eu tenho um pouquinho mais de 30. Então veja, o que eu posso dizer sobre o transe hipnótico é assim, a hipnose em si, eu falo que ela é o raio laser das terapias, principalmente das psicoterapias. Se eu pegar a luz que nós temos aqui, ela não dá para fazer uma cirurgia, não é para iluminar, é para cortar. Agora, o raio laser ele corta por quê? Porque ele é uma luz concentrada. Então o que o transe faz por nós é colocar você num estado alterado de consciência, com atenção concentrada, focada, onde tudo fica mais simples, mais fácil. Então é comum a gente receber pessoas que passam por tratamento de 10, 15, 20 anos e às vezes com poucas sessões de hipnose elas resolvem aquelas coisas que elas não tinham resolvido. Que legal! Porque o fenômeno hipnótico é uma coisa que a gente fala que é comum do ser humano e comum no ser humano, né? Nós vivemos em transe. Então é canalizar isso. Se a gente fosse falar dos transes acontecidos, até na minha própria história, o negócio, a gente tem que ficar uns 10 programas direto. Só contando as experiências. Só contando a história. Eu sou mineiro ainda, né? Começa a contar um caos e emenda no outro. Que legal. Mas tem uma coisa muito interessante aqui que o Valdeci colocou, da questão do transe, mas o que o hipnólogo, o hipnoterapeuta, o que ele faz dentro desse transe, né? Porque se nós pensarmos, partimos do pressuposto que existe esse estado natural, o que nós estamos fazendo, né, como terapeutas? Como é que nós utilizamos esse transe? Não é mesmo, Valdeci? Isso, trazer uma maior funcionalidade, fazer com que a pessoa se sinta melhor. Na verdade, a gente estava até conversando isso no carro, a Gisele fala de uma outra forma. Eu sempre falo que para mim a hipnose, a hipnoterapia, ela está muito mais associada ao acorda do que ao dorme. Porque as pessoas vivem num transe profundo, só que num transe negativo. E precisa, o hipnoterapeuta o que ele faz é ajudar a pessoa a sair desse transe profundo, desse transe negativo, onde ela não está vivendo, está vegetando. Né? Entendi. E aí eu ia perguntar até sobre isso, Gislaine, como que funciona esse processo então de induzir a pessoa a este transe para poder fazer esse processo de despertar ela para a consciência que ela precisa? Como que é essa indução ao transe? Então, geralmente a gente busca um estado de concentração, né? E esse estado de concentração através da voz, qual é o objetivo? O que nós estamos buscando dentro daquele processo terapêutico? Nós estamos buscando sair de uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico. O que meu paciente, o que ele me traz naquele momento? E a partir disso nós vamos focar e induzi-lo. E muitas vezes nós vamos utilizar aí a música, somente a voz, né, alguns sons, que vai fazer com que aquele indivíduo mantenha o seu foco. E a partir daquele momento nós vamos trabalhando com as sugestões também, né, que é muito importante. É o que nós fazemos dentro desse processo. Qual é a sugestão que nós estamos trabalhando nesse momento? Entendi.
talvez necessite de algumas sessões, não é? Para trabalhar um determinado assunto, ou às vezes também uma sessão é o bastante, depende de cada caso, não é? Sim, cada caso é um caso, né? E precisa ser estudado, analisado, o que nós vamos trabalhar. O Valdeci, como professor também que é, inclusive tenho formação com o Valdeci, ele tem um curso de reprogramação mental em que ele coloca 10 sessões. 10 sessões. E ele pode falar um pouquinho sobre isso também, que é excelente. Na verdade, a reprogramação mental é um conceito, uma ideia de que nós fomos programados algum dia. Tá. Seja na vida intrauterina, seja durante a primeira infância, como dizem algumas escolas, seja em vidas passadas, ou somatório de tudo isso. Então, se eu fui programado, eu posso ser desprogramado e reprogramado. E hoje isso está bem conforme, bem de acordo com o que dizem as neurociências e outros estudos como a epigenética, a psiconeuroendócrina e imunologia. Ou seja, eu crio caminhos neurais, eu restabeleço, eu vou firmando esses caminhos neurais através da repetição. Então, quanto tempo vai demorar um trabalho, um processo hipnótico? No nosso caso, esses 10 sessões, porque nós temos um roteiro, como um protocolo, onde nós vamos fazendo uma escada. Nós passamos pelo que nós chamamos em PNL, os níveis lógicos do conhecimento, da estrutura, da experiência humana. Eu falei do conhecimento de bobeira. Os níveis lógicos, eles são a estrutura da experiência humana. Os seus comportamentos, o seu ambiente, as suas capacidades, habilidades, sistema de crenças e valores, a sua identidade, que é onde está o autoconceito, a autoimagem, a autoestima, e a parte espiritual, que é o sistema, não é a religião propriamente dita. Então nós fazemos uma organização de todos esses níveis. Tá, que interessante. E qual seria a relação entre transe e também os fenômenos paranormais? Porque existe também alguma relação nesse sentido. O transe ele facilita a pessoa que já tem uma tendência a esses fenômenos, ou não necessariamente? O que vocês poderiam nos dizer aí? Nós precisamos entender que a fenomenologia paranormal, ela não acontece só programadamente dentro de um transe, né? Ela pode acontecer de uma forma natural. Então, como você já trouxe aqui no seu programa, a paranormalidade, ela também se dá por esse processo natural. E se dando pelo processo natural, a pessoa vai tendo um treino mental, muitas vezes, para ter ali a sua clarividência, a claripercipiência, né? A clarividência, muitas vezes, ela vem também dentro desse processo natural, mas nós podemos treinar para termos essa visão, né? E qual é a forma de treinar? Através de um transe, ou seja, você se foca naquele momento, né? Você estabelece uma forma de, como que eu posso colocar, de um objetivo, de um foco, uma concentração, e logo você consegue atingir esse estado para ter essa clarividência ou a claripercipiência. Né? Tem uma coisa que a Gisele falou, no começo do século XX, final do século XIX, as maiores escolas e institutos que trabalhavam isso na Europa, primeiramente a psíquica, depois a parapsicologia, eles usavam como base principal o transe hipnótico para gerar para fazer treinar as percepções ou para fazer a aferição disso. Mais recente, o treinamento autógeno de Schultz também foi usado muito para se fazer essas comparações. Então, o transe hipnótico, se a gente pensar que ele está dentro de todo o fenômeno religioso, até queria saber sobre isso, sobre a questão das religiões, porque muitas delas utilizam o transe também, né? A gente vê ali as pessoas como se estivessem em transe, em determinados cultos também, cerimônias religiosas. Será que as pessoas têm também a consciência que estão utilizando o transe ali? Eu acredito que muitas vezes ela nem tem a consciência, mas é bem usado em religiões, não é, Valdeci? A consciência eles não têm, eles estão usando. Tá. Alguns até se falar de hipnose, eles te excomungam, né? Mas veja, se a gente começar até pela própria Bíblia, eu gosto de brincar um pouquinho no assunto, no Gênesis, Deus coloca Adão num transe profundo. No original está lá, tardema, que é êxtase, transe profundo, para fazer Eva. Então já começa a primeira hipnose ali. Tá. Então, qualquer ritual, ele traz um quê, que seria uma sequência que gera um transe hipnótico, de alguma maneira. Se você pegar os índios, os nossos índios tupis, os índios norte-americanos e outros, às vezes eles ficam cantando um trecho de uma música que é curta, durante 3, 4, 5 horas, com aquela batida dos pés ao mesmo tempo. Isso vai entrando num fenômeno que a gente chama de ressonância forçada.
Para entender mais fácil a ressonância forçada, é só você lembrar da mãe ou do pai que embala o bebê. Então você vai colocando em ressonância forçada, ele vai parando, ele vai entrando naquele ritmo. Que E legal. isso a gente faz automaticamente nos processos, nos rituais. Né? Entendi. Interessante. Ó, tem uma pergunta de uma pessoa que está acompanhando a gente aqui o programa, que é a Mônica Correia. Ela diz: bom dia, podemos usar o transe hipnótico para animais? Interessante, pode-se? Sim. A nossa frequência, nós podemos entrar em ressonância com o animal e acontece o transe aí também. Né? Através do magnetismo também é uma outra proposta de chegar ao transe com os animais, levar o animal ao transe, inclusive paralisar esse animal, Tá. que é bem interessante. E aí pode ser utilizado de repente até para melhorar algum comportamento que o animal tem, aquele animal que destrói tudo dentro de casa, que é um terror. Sem dúvida, Edu. É possível sim. Quando eu falei dessa ressonância, né, do dono do animal, ele entrar nessa ressonância até pelo olhar, aquilo que ele consegue transmitir para esse animal, ele vai baixando também aquela frequência do animal. Que legal! Agora, dentro dessa abordagem que a gente estava falando das religiões, a gente percebe então que o transe ele também pode acontecer de uma forma coletiva, né? Porque ali tem várias pessoas em transe, ou seja, que seja através da música, do que está acontecendo, né, que está impulsionando o transe, todo mundo ali está entrando em transe, mas a minha pergunta é, mesmo que todo mundo está vivenciando o transe, as pessoas estão também processando isso de maneira única, individual, não é? Sempre. Mas o transe coletivo ele pode ser tão encarado pelo lado bom como pelo ruim. É só nós lembrarmos de Jim Jones, que levou quase 1000 pessoas ao suicídio, né? Em transe coletivo. Uhum. Então, se a gente olhar as manifestações políticas, elas são o quê? Geralmente, a figura de poder está num lugar mais alto, onde você olha para cima, quer dizer, você coloca no alto aqueles que você venera. E as pessoas estão hipnotizadas, né, em torno daquela figura também, Sim. não é? Tanto que se aparecer alguém que discorde, corre risco, né? Uma questão que o Valdeci lembrou bem, esse olhar, né? Nas igrejas também, se você observar, quando se canta, né? Quando exalta o Altíssimo, como que as pessoas estão? Né? Isso também é uma forma, nós ativamos a nossa glândula pineal, isso nos leva a um transe também, né? Então até a nossa posição, a nossa forma de gesticular pode nos levar a um transe. É o que a gente chama de a postura corporal. Já tem até estudos, a doutora Amy Cuddy, dos Estados Unidos, ela mostrando que você fazer a postura do Superman ou da Mulher Maravilha, mão na cintura, cabeça erguida, aumenta os níveis de testosterona e baixa os níveis de cortisol, hormônio do estresse, entre outros. Tem outras posturas de poder, mas veja, se a gente fizer só uma brincadeira, se o pessoal que está assistindo agora deitar na poltrona, colocar a mão na cabeça, olhar para cima e falar, tô ferrado, consegue? Não. Não é congruente. Em programação neurolinguística, se olhar para cima, nós chamamos de olhar do sonhador, do visionário. Então, quando você está olhando para cima, você está se colocando em visualizações geralmente produtivas. E geralmente, quando você está olhando para baixo, você está ruminando as sensações. Por isso que se olha o cara deprimido, ele está indo para baixo. Isso é interessante até para a gente se policiar, né? Para não cair nessas posturas, né? Nessas posições. Que legal, certamente você que está assistindo também agora vai perceber muita gente hipnotizada, né, ao seu redor, porque você vai passar a reparar mais, né, observar. E aí dentro disso, eu queria saber sobre a auto-hipnose, né? Também é algo que a gente pode utilizar, né, no nosso dia a dia, a pessoa mesmo utilizar para si, se hipnotizar? Sim, essa é a parte que a gente, pelo menos lá no nosso espaço, todo cliente, todo paciente, ele é treinado primeiro em auto-hipnose. Nós ensinamos para ele que primeiro é um ritual de auto-reintegração de posse. Agora ele ele tem a responsabilidade de cuidar de si mesmo. Ele não é um eletrodoméstico que vai até lá, nós vamos desligá-lo, colocar um código novo e devolver para ser retirado da prateleira. Então ele aprende a auto-hipnose para ele mesmo começar a fazer o processo consigo, né? Que legal. E lembrando aqui também do que toda hipnose, ela também é uma auto-hipnose, né? Que isso legal. É muito interessante, porque quando você treina alguém, ela está passando pelo processo e depois ela traz essa auto-hipnose para ela. Entendi. Então, é um complemento muito importante. Às vezes, hoje a gente tem até tipos de meditação guiada que também é uma forma de auto-hipnose. Que legal.
E quais seriam os benefícios assim da hipnose e da auto-hipnose para quem está assistindo perceber como isso pode ajudar a pessoa, né, a promover transformações? Nós falamos assim que a hipnose pode levar a reprogramações, a mudanças, a curas, mas a auto-hipnose em si, quais benefícios você poderia citar? Bom, primeiro passo, a meu ver, é muito importante que o indivíduo ele tenha esse primeiro contato com um especialista na área. Para que ele saiba ter ali um objetivo específico daquilo que ele quer trabalhar, para que ele saiba como utilizar essa ferramenta. A partir do momento que ele sabe utilizar essa ferramenta, aí sim ele vai direcionar uma auto-hipnose guiada ou não, ou saber utilizar essa ferramenta no seu dia a dia, que é muito importante também. Os benefícios que nós vamos ter para uma pessoa ansiosa, para um depressivo, as programações que ele começa a trazer para a mente, né? E essas novas programações que vai trazer essa sensação de bem-estar, de alívio, e ele pode conquistar tudo o que quiser através da auto-hipnose. Que interessante. Muito benefício, gente. Certamente nós ficaríamos aqui horas batendo papo, até se a gente fosse comentar algum relato, que nem o Valdeci, que diz que tem muita história, muita experiência legal, né? Eu imagino que deva ser muito rico fazer um curso contigo a respeito aí desse universo. Aliás, você está ministrando cursos? Já começamos novamente esse mês. E a partir daqui para frente, eu acredito que a tendência agora é a gente retomando a normalidade aos poucos, né? Tá. Retomamos com turmas menores, presenciais, apesar que eu tenho curso online também. Legal. Mas a gente vai ajustando tudo isso e está ampliando novamente. Em novembro nós devemos ter um outro curso de 4 dias, é uma semi-imersão. Tá. E aí funciona tanto online como presencial também, as pessoas podem buscar aqui os cursos. Esse é presencial. Esse é Atendimentos clínicos tem tanto online quanto presencial. Ah, entendi. Mas o curso presencial aqui em São Paulo. Isso, esse o reprogramação mental é só presencial. Ok. Gente, está passando os contatos aqui do Valdeci para você saber um pouquinho mais a respeito dos cursos e dos atendimentos. O site é o sociedadedehipnose.com.br e o WhatsApp, para saber um pouquinho mais a respeito, o código é 11, o número é o 94674 4073. Então está aparecendo na tela, anote, né? 4674 4073. E a Gislaine também atende, né? Sim. Com esses processos hipnóticos? Todos esses processos, inclusive com a técnica do Valdeci. Que legal! Então você que quer falar um pouquinho mais com a Gislaine Bittencourt, né, que é parapsicóloga clínica, o e-mail dela vai aparecer aqui na tela e o Insta também, tá? Então Instagram, @Gislaine Bittencourt. E o e-mail, bittencourtg@gmail.com. E você atende no dia a dia também? Manhã, tarde, como funciona? Todos os dias de segunda a sexta. Segunda a sexta. Exato. E funciona online também, gente? A pessoa quer passar num atendimento de hipnose, porque muita gente pensa, precisa estar ali presencial para ser hipnotizado. Não necessariamente, Não né? precisa ter um cérebro. Tá. Ele tem um cérebro porque toda mudança ocorre aqui dentro. Então, atualmente, os terapeutas da Sociedade Interamericana estão atendendo pessoas do mundo inteiro, Brasil inteiro, e a grande maioria atualmente online. Justamente foi isso que ajudou nesse tempo, inclusive, da pandemia, né? Porque senão, Onde a demanda aumentou muito, né, Valdeci? no online, principalmente, aumentou a demanda, e a demanda física estava suprimida porque as pessoas tinham medo. E, ao mesmo tempo, nós restringimos o acesso físico, né? Ou seja, a necessidade das pessoas aumentou, porque todo mundo ficou mais ansioso, deprimido, com medo do dia de amanhã, né? Então as pessoas precisaram mais, ao mesmo tempo com medo de ir para o presencial, né? Então o online acabou sendo a solução, né? Muito bom. Quero agradecer bastante a presença de vocês, né? Eu que agradeço. Voltem mais vezes para a gente poder falar sobre esses assuntos, sobre reprogramação mental também, que é interessante, sobre PNL, né? Gente, quero agradecer a você que esteve aqui conosco, te desejar uma semana maravilhosa, cheia de boas energias. Se você assistiu esse programa do meio para o final, quer assistir inteiro, hoje às 18h30 nós temos reprise, tá? E depois também estará no meu canal no YouTube, então te convido a se inscrever no canal, porque lá você tem acesso a estes vídeos dos programas e outros também. Então uma semana maravilhosa para você, vem aí filme na sequência e depois às 3h30 da tarde tem Amigo Oráculo respondendo as suas dúvidas ao vivo. Hoje a Mãe Ieda com jogo de búzios interagindo com você. Boa semana, a gente se vê quarta-feira ao vivo. Bênçãos de luz e até lá.